Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, 26 de abril de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos o nosso giro falando de basquete. O Campinas venceu São José por 74-67 em jogo equilibrado na noite desta quinta-feira em São José dos Campos pela Liga de Basquete Feminino, a LBF. O destaque da partida foi a pivô senegalesa Fatou Diagne, de Campinas, que fez 24 pontos e pegou 12 rebotes, anotando um duplo-duplo. E agora o destaque do futebol paulista aqui no CBN Esportes. O São Paulo venceu o Barcelona de Guayaquil no Equador por 2-0 na estreia do técnico Luiz Beldia no comando da equipe. Os gols do jogo foram marcados por Caleri e Alisson. Hoje o Santos entra em campo. Às 20h, o Peixe encara o Avaí em Florianópolis pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians se prepara para o duelo de domingo contra o Fluminense na Arena, enquanto o Palmeiras treina para encarar o São Paulo na próxima segunda-feira no Morumbi. Série A3, Votuporanguense e Grêmio Prudente se enfrentam amanhã às 6h da noite em Votuporanga pela final da Série A3 do Campeonato Paulista. Como empataram em 2-2 no jogo de ida, quem vencer fica com o título. E hoje tem Guarani em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro, um reencontro de ex-treinadores. O destaque do Bugre com você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e uma ótima sexta-feira para todos que acompanham o CBN Esportes com o Guarani em campo. Hoje é dia de Bugre. O Guarani faz a estreia em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, um velho conhecido da torcida alviverde, o Humberto Louser, treinador da Chapecoense. Daqui a pouco a gente projeta o provável time do Bugre que vai enfrentar a Chape. E também vamos ouvir aí o treinador da Chapecoense, Humberto Louser, falando a respeito do duelo contra o Guarani, e Caio Dantas, que deve ser mantido no ataque, também projeta o duelo contra os catarinenses. Thiago Wilde despachou mais um top 50 do Madrid Open, depois de vencer o russo Roman Safiullin, 42º do ranking. O brasileiro venceu o italiano Lorenzo Musetti, 29º do ranking da ATP e 28º cabeça de chave no Masters 1000, parciais de 6-4 e 6-4. Assim, o número 1 do Brasil e 63 do mundo avançou à terceira rodada no Saibro de Madrid. E agora o destaque da Ponte Preta, a macaca que entra em campo no final de semana, Lupi. A Ponte Preta que deve contar com o Gé, que participou do treinamento de ontem no CT do Jardim Olina e deve ser relacionado pelo técnico João Brigatti. Daqui a pouco o Matheus Regis fala do duelo contra o Goiás. E atenção, hein? Atenção, atenção, atenção! O jogo, ele teve uma pequena alteração a respeito do horário. Inicialmente estava marcado para 6h da noite, mas o duelo contra o Verdão na Serrinha foi um pouquinho adiado para 6h30 da noite. Um outro jogo da Ponte também sofreu alteração na tabela pela quarta rodada no jogo contra o Operário. Daqui a pouco a gente fala mais sobre todos esses ajustes na tabela de Ponte e também do Guarani e projeta o duelo da Macaca contra o Esmeraldino. Ainda sobre competições sul-americanas, o Fluminense jogou pela Libertadores e empatou com o Cerro Porteño em 0-0 no Paraguai. O Flu lidera o Grupo A com 5 pontos. Já pela Copa Sul-Americana, foi verde e amarela ontem. O Fortaleza fez 4-2 no Boca Juniors no Castelão e o Internacional venceu o Delfim por 2-1 fora de casa. E o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar dos paulistas na Série B. Hoje, pela abertura da segunda rodada, o Ituano entra em campo tentando a primeira vitória na competição. O Galo recebe o Operário de Ponta Grossa no Novelli Júnior às 7 da noite. Amanhã, mais paulistas em campo. O Botafogo de Ribeirão viaja até Belém do Pará para encarar o Paysandu. E o Novo Horizontino visita o América Mineiro.
O Mirassol fecha a rodada somente na segunda-feira, quando vai receber o Ceará. 11h10, Carlos Eduardo de Freitas, o nosso comentarista do CBN Esportes. Ótima sexta-feira, Carlão. Sextou, Julião! Uma boa sexta-feira para você e para o ouvinte CBN. Sexta-feira de expectativa, afinal de contas, hoje tem Guarani em campo contra a Chapecoense, um adversário duro que venceu na primeira rodada, vem com velhos conhecidos da torcida bugrina, Matheus Cavicchioli, Giovanni Augusto e o próprio treinador Humberto Louser. E o Guarani vai ter que jogar muita bola, muito mais, mas muito mais do que jogou contra o Vila Nova para pontuar em cima da equipe do Oeste Catarinense. São os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você, ouvinte, também pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp. 991869070. 991869070. Estamos também no youtube.com/CBN Campinas. Já a gente vai falar tudo sobre a grande decisão da Superliga Masculina. Domingo, o chão vai tremer lá no Geraldão, em Recife. Tudo de vôlei Renata e SESI Bauru. É a grande decisão do voleibol. A gente vai falar muito sobre esse jogo aqui no CBN Esportes. Que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A coordenação de streaming é de Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h11. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. O Globo Esporte está comemorando 1 ano aqui na nossa região. E a gente tem um convite para você. Participe da Arena Globo Esporte. Vai ter basquete 3x3, o desafio do chute a gol valendo brindes exclusivos. E se você curte jogos eletrônicos, vai poder desafiar os amigos no videogame. Traga sua família e venha se divertir com a gente. É neste sábado e domingo, no Limeira Shopping. A participação é de graça, é só chegar. De segunda a sábado, o Globo Esporte é aqui na EPTV. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro mostra as tecnologias que serão apresentadas na AgriShow, um sistema que conecta a lavoura à internet para melhorar a irrigação e aplicação de nutrientes, e as bactérias que aumentam a resistência das plantas. O programa na TV é às 7h15 da manhã e a conversa continua às 9h30 aqui na CBN, com a participação do colunista José Carlos de Lima Júnior. Te encontro no EP Agro, na EPTV e aqui na CBN. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima.
Soluções completas para o seu negócio. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos desde a rodoviária até a Avenida Brasil, pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Brasil também reduz a velocidade sentido Vila Nova, da Avenida Orozimbo Maia até o Balão do Timbó. No sentido centro, são boas as condições. A Avenida Imperatriz Leopoldina tem lentidão somente sentido Taquaral, da Rua Dona Esther Nogueira até a Rua Doutor Buarque de Macedo. No sentido Guanabara, a motorista vai fazendo um bom caminho. A Avenida Francisco José de Camargo Andrade tem lentidão na chegada e na saída do Balão do Castelo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN. Agora 11h16. Dica do dia Seresto. Evite o trânsito de carrapatos e pulgas no seu pet. A coleira Seresto protege seu cão contra pulgas e carrapatos e os gatos contra pulgas por até 8 meses. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Isso aí. É hora do vôlei, hein, Júlio? É hora do vôlei. E hoje a hora do vôlei ela é especial. Você sabe por quê? Sim. Porque nós vamos falar muito da decisão da Superliga Masculina de Vôlei. É final, vale taça, vale título, vale troféu. Domingo, 10 horas da manhã, Vôlei Renata contra a SESI Bauru. E como prometido na última terça-feira, ele está aqui. Na verdade, ele não está aqui. Ele está no palco da decisão. O nosso grande amigo, o nosso companheiro André Heller está no ginásio Geraldão em Recife e traz um pouquinho aí do ambiente do jogo onde vai acontecer a grande decisão. Tudo bem, André? Bom dia. E como combinado, cumprido, hein? Bom dia, meus amigos. Vocês me escutam bem? Sim! Que maravilha, uma delícia estar com vocês ao vivo. Estou muito feliz, diretamente aqui de Recife, do palco da grande final da Superliga Masculina. Acabamos de chegar, o Vôlei Renata acabou de chegar aqui no ginásio para fazer o seu primeiro treino de reconhecimento. Então, quem está nos acompanhando por vídeo pode ver que atrás de mim está a quadra e os jogadores já começaram a se movimentar. Gente, que delícia estar aqui com vocês. É algo inédito para todos nós, para mim. Estou muito emocionado, muito feliz de poder estar com vocês nessa parceria tão bacana e poder estar aqui transmitindo, fazer o Toque de Ouro diretamente de Recife, onde domingo, novamente, teremos a grande oportunidade e possibilidade de conquistarmos o primeiro título para o Vôlei Renata. Porém, tem muita coisa ainda, tem treino, tem preparação, mas o domingo está chegando. Tá chegando a hora, André, sem dúvida nenhuma, nossa expectativa é muito grande e são jogadores que estão fazendo uma campanha de recuperação gigantesca e eu queria destacar um especial que é o Maurício Borges, né? O Maurício Borges teve um começo de campeonato muito difícil, né? Questão da adaptação, deu a volta por cima e agora vai em busca do 4º título de Superliga. É uma experiência que colabora demais, né? Você que viveu esses dois lados, né, André? Você um dia já foi um jovem central ali começando, vivenciando as primeiras finais e depois você, até nos últimos anos de carreira, era o grande líder desse time do Campinas, né? Como é que essa experiência do Maurício pode ajudar o Renato e ajudar muitos garotos, principalmente da nova geração, André? Júlio, olha que interessante. Eu pude jogar com o Maurício Borges no início da sua carreira, quando ele tinha 18 anos. Eu voltei da Itália, fui repatriado pelo time do Minas Tênis e encontrei o jovem garoto, um atleta com potencial enorme, que era o Maurício Borges no clube. E ele já mesmo desde jovem, ele já apresentava essa característica de conseguir colocar o seu melhor desempenho quando o melhor desempenho era necessário. Obviamente que muitos anos passaram, estou falando aí de mais de 24 anos, não, mentira, de 14 anos,
mas o Maurício mantém essa característica. Obviamente, agora, em outra etapa da vida, já é um jogador consolidado no mercado, é um campeão olímpico, mas que demonstrou novamente essa capacidade de mostrar o seu melhor desempenho quando este desempenho é necessário. Ele foi, talvez, um dos maiores gatilhos para a retomada em grande estilo do vôlei Renata, obviamente, que não foi só ele, é uma questão multifatorial, mas ele foi um dos grandes protagonistas, e está sendo, na verdade, um dos grandes protagonistas dessa fase final. Antônio Lupe Carlão de Freitas. André, bom dia, boa sorte, eu imagino aí o coração palpitando para esse jogo, o clima, né, o ambiente é algo sensacional. O André, a última conversa, a preparação do técnico Horácio de Leu para esta partida, ela vai muito na base do emocional, como no futebol, mensagens de familiares, passando um filme do que foi toda a temporada, ou não? Ela é mais fria, realmente, visando apenas, então, somente o jogo, André? Poxa vida, Carlão, que pergunta oportunista, que ótima pergunta na hora certa. Na verdade, hoje eu cheguei em Recife bem cedinho, eu decolei de Campinas às 6 horas da manhã, usei às 9 e às 9h15, praticamente já estava tomando café da manhã com o nosso professor, o professor Horácio, falamos justamente sobre isso, Carlão. Tudo que o vôlei Renata, tudo que esse time passou, todas as dificuldades, os desafios, por vezes questionamentos, dúvidas, falta de esperança, até de uma maneira mais retórica para falando, inclusive nossa, realmente porque a campanha na fase classificatória não foi boa, né? Então isso foi nos impactando de uma maneira, mas também, por outro lado, eu já compartilhei isso com vocês, o grande mérito dessa equipe que em momento algum deixou de buscar o seu melhor, deixou de trabalhar todos os dias repetidamente, buscando soluções e não explicações. E é esse o ritmo, é esse o tom dessa grande final. Eu não sei qual vai ser o último discurso do Horácio na pré-eleição antes do jogo, eu só sei que com certeza ele vai falar disso. Falei com ele hoje de manhã, conversei com alguns, nós vamos manter o nosso ritmo constante, gradativo, porque foi este passo, foi este ritmo que nos trouxe até a final. E a final é uma grande final, a emoção está à flor da pele, porém, numa questão até de estratégia, nós temos que entender que essa grande final é apenas mais um jogo. E foi o nosso ritmo, o nosso trabalho, as nossas qualidades e também as nossas limitações que nos trouxeram até aqui. Essa é a nossa característica, foi isso que nós construímos e é isso que no domingo pode fazer com que nós nos consagremos campeões da Superliga. O André, é o Lupe novamente, só para a gente encerrar, você afirmou que chegou em Recife por volta das 9h30, 11h23, quase 2 horas que você está no local, né, na cidade que vai abrigar a decisão da Superliga masculina. E a gente estava comentando quando os meninos do Vôlei Renata vieram na rádio, Juninho e o Luquinha, inclusive foi uma pergunta do Rafael Pio a respeito de torcida. O que você já sentiu aí, se deu para sentir nesse pouco tempo que você está aí, se vai ter uma torcida maior pelo lado do SESI, por ter o Darlan, que hoje é um cara que representa muito com a camisa da seleção brasileira, mas o Vôlei Renata também tem jogadores que são da região nordeste do Brasil, o caso do próprio Maurício Borges, que é de Maceió, aliás, uma região belíssima e acolhedora aqui do nosso país. Você já conseguiu sentir isso? Como é que vai estar a torcida? Se vai ser mais pro Bauru por causa do Darlan ou por causa do Campinas, por ter aí alguns grandes nordestinos no elenco? Como é que você sentiu isso? Se deu para sentir? Oi, Lupe, que ótima pergunta também. Olha, transmissão de pensamento vocês, hein? Olha, nós temos uma centena de torcedores aqui já assistindo ao nosso treino. Quem está assistindo por vídeo vai conseguir ver que atrás de mim já tem uma quantidade bem grande de torcedores. Mas o estado do Pernambuco, a cidade de Recife, é um local que respira vôlei e com certeza o ginásio estará lotado. Agora, o que eu quero contar para vocês, que é muito curioso e foi muito bacana hoje pela manhã, que eu cheguei no Viracopos, 5 horas da manhã,
E logo no embarque, no meu portão de embarque, encontrei torcedores de Campinas, obviamente que elas pertencem à torcida Sempre Campinas, então a Rose, a Conceição, são torcedores e mais outras pessoas são torcedores importantes para nós que torcem pelo Vôlei Renata há 14 anos desde o seu surgimento e vieram no mesmo voo que eu. Isso é um motivo de muita felicidade da nossa parte. Eu não sei, Lupe, te responder como vai ser essa torcida, como é que vai ser essa divisão e a proporção, se é pelo César ou pelo Campinas. Eu sei que o ginásio vai lotar e que toda a torcida é bem-vinda, porque nós, que somos agentes do esporte, a gente quer a torcida, a gente quer as pessoas frequentando os ginásios. O voleibol é um esporte extremamente democrático, é um ambiente sempre muito acolhedor, muito seguro para as famílias e até mesmo a torcida que vem torcer contra o Vôlei Renata são sempre muito bem-vindos. Porém, você sabe que eu estou por aqui, estou em Recife, o Maurício, outro embaixador, também chega aqui em Recife. Meus amigos, se for necessário fazer boca de urna, faremos para conquistar a torcida aqui de Recife, viu? Sem dúvida nenhuma, né? E aproveitar, o Vôlei Renata tem 3 nordestinos, né? Inclusive o próprio Maurício de Maceió, Alagoas, né? Maceió, a família vai estar presente. Então, fazer esse apelo aí também para que o povo nordestino abrace o Vôlei Renata e intensifique a torcida ainda mais no domingo. André, estamos aqui na torcida, faremos sem dúvida nenhuma uma grande cobertura aqui, estamos felizes demais em ter acompanhado toda a trajetória do Vôlei Renata durante a Superliga e todo mundo torcendo para que literalmente o time feche com chave/medalha de ouro, né? Exatamente. Olha, gente, hoje é um dia especial, chegamos em Recife, é o primeiro treino, dias especiais, eu tenho um mantra, que são dias para agradecer. Então, neste momento, eu quero agradecer a parceria com vocês três e a parceria, por favor, estendam os meus agradecimentos a toda a família, toda a equipe CBN, porque é muito bom ter vocês por perto, acompanhando nossos jogos, dando espaço para a gente falar de vôlei, de esporte. Afinal de contas, o esporte é uma ferramenta muito poderosa na sociedade. Por favor, torçam bastante, acompanhem o jogo e falamos já, em breve. Grande André, boa sorte aí, dê tudo certo aí na viagem. Nosso André participando com a gente aqui no CBN Esportes. Agora são 11 horas e 27 minutos. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 28 minutos, vamos com informações do futebol paulista aqui no CBN Esportes, até porque teve vitória do São Paulo. A estreia do técnico argentino Luiz Ubeldia no comando do São Paulo foi com vitória. Diante do Barcelona do Equador, fora de casa, o time começou dominando a posse de bola e abriu o placar logo aos 16 minutos com Caleri de cabeça. Em um primeiro momento, o tricolor seguiu no controle da partida, mas na reta final do primeiro tempo, perdeu força e viu o Barcelona ameaçar em pelo menos 3 ocasiões. A reação dos equatorianos seguiu no segundo tempo e o goleiro Rafael salvou o time de sofrer um empate. Aos 19, porém, o tricolor voltou a atacar e aproveitou um rebote de escanteio para ampliar com Alisson. O segundo gol deixou o São Paulo novamente no controle da partida e o Barcelona pouco criou nos minutos seguintes, sendo batido por 2-0.
ese mix entre tener la pelota y atacar a los espacios. O técnico Luiz Zubeldia disse que o mais importante foi ter a bola e atacar os espaços com presença de área. O treinador declarou que houve momentos em que o Barcelona empurrou o seu time para trás, mas que isso era o esperado. O Zubeldia gostou do que viu do São Paulo. Ele também disse que os jogadores se mostraram confortáveis para atuar no sistema proposto. Y sentí que estaban cómodos para jugarlo. Hoje o Santos entra em campo às 8 horas para enfrentar o Avaí em Florianópolis, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante Pedrinho sentiu um incômodo no pubis e não viajou. Ele se une ao lateral direito Aderlan como desfalque para essa partida. O atleta fraturou o dedo mindinho da mão esquerda. Assim, os santistas devem ser escalados com João Paulo, JP Germon, Joaquim, Gil e Rainer, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Otero, Julio Furti e Guilherme. O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira depois da derrota para o Argentinos Júniors pela Sul-Americana na última terça. A equipe se prepara para o duelo de domingo contra o Fluminense na Neoquímica Arena. A novidade do dia foi a presença do zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera de dengue. Ele, no entanto, ainda é dúvida para a partida. Já o Palmeiras se reapresenta nesta sexta-feira após a vitória por 3-2 contra o Independiente del Valle pela Libertadores. Na próxima segunda-feira, o Alviverde encara o São Paulo no Morumbis pelo Brasileirão. De São Paulo, Vinícius Moura. Obrigado, Vinícius. Daqui a pouco o Fábio Chaib vai repercutir tudo sobre a atuação do São Paulo e também projetar aí o fim de semana de Campeonato Brasileiro. Agora são 11h30. Repórter CBN. Sexta-feira, 26 de abril de 2024. A defesa da mulher que tentou fazer o tio morto assinar um empréstimo no Rio de Janeiro afirmou que entrou com um pedido de habeas corpus. Érica Souza Vieira permanece no presídio de Bangu, na zona oeste da cidade. A advogada Ana Carla Correia alega que a cliente não tinha consciência de que o familiar já estava morto. Segundo a defesa, Érica Souza só entendeu a situação quando os peritos do SAMU atestaram a morte. No processo, foram anexados laudos médicos que mostram que a mulher é dependente de remédios psiquiátricos e que recebeu pelo menos 2 orientações de internação desde 2022. Os valores desviados da União depois dos ataques ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal já somam 15 milhões e 200 mil reais. No dia 16 de abril, o Tribunal Superior Eleitoral teve um pagamento de 1 milhão e 200 mil, que seria para uma empresa de tecnologia, transferido irregularmente para 3 contas bancárias diferentes. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos também foi lesado. O caso é investigado pela Polícia Federal. O uso de álcool e cigarros eletrônicos entre crianças e adolescentes de 11 a 15 anos é alarmante. A constatação está num relatório do Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde. O braço regional da OMS reúne 53 países e dados de 280 mil jovens da Europa, da Ásia Central e do Canadá. Segundo o documento, o vício foi estimulado pelo confinamento adotado na pandemia de Covid-19 e pela exposição às telas de celulares e computadores e à publicidade online. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze 11h34, Fábio Chaib. O São Paulo venceu com Luiz Zubeldia, ganhando fôlego agora para a sequência da temporada depois da saída do Carpini e ganhando também moral, né, para enfrentar o clássico contra o Palmeiras na próxima segunda-feira, né, Fábio? Exatamente, Júlio. Nessa primeira amostra, né, do Zubeldia frente ao São Paulo conseguiu um grande resultado. Ele escalou um time ofensivo, né, com 4 atacantes: Ferreira, o Caleri, o Luciano
e o próprio André Silva, uma grata surpresa, uma contratação do jogador que estava em Portugal. E o Alisson, jogando no meio-campo, jogou muito bem, lembrando os tempos de Dorival Júnior, quando o Dorival o colocou na função de volante. E nessa primeira aparição do Zubeldia à frente do São Paulo, a gente viu um treinador muito enérgico também, né? Um cara que não parava de caminhar de um lado para o outro, até tomou um cartão com 3 minutos por invadir o campo e não parava de gesticular, e mostrando que tem bastante serviço, como vai ser essa temporada do Zubeldia à frente do São Paulo. Uma vitória importante que ganha corpo e ganha muita expectativa para o duelo de segunda-feira contra o Palmeiras, esse clássico tão importante. Inclusive, Palmeiras e São Paulo se acertaram ontem, viu, Julio? Lembra no Campeonato Paulista que teve aquela discussão, o Belmonte, diretor do São Paulo, xingou o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, o Abel não concedeu entrevista coletiva. Ontem, encontro virtual, as diretorias de Palmeiras e São Paulo se acertaram. O Abel Ferreira vai ter um lugar reservado para conceder entrevista depois do jogo. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, terá um camarote no Morumbi também. Parece que eles se acertaram dessa vez e não vai ter mais rusgas nessa relação. Mas se acertaram, mas teve gente que precisou pagar uma grana pesada, hein? Os dirigentes, o São Paulo assumiu dívidas dos jogadores que também foram citados. Um acordo aí para que eles não fossem julgados pelo TJD na época, né? Que é o órgão que regulamenta aí as punições no estado de São Paulo. O Chaib falou do André Silva, que jogador interessante, hein? Bom jogador. Ontem no primeiro gol, pouca gente falou, mas a jogada dele foi primordial pro gol do Caleri, porque o São Paulo com dificuldade de sair do sistema defensivo, ele que é um atacante grandalhão, ele vem até a intermediária defensiva do São Paulo, dá um drible no jogador da equipe do Barcelona e faz o lançamento pro Ferreirinha, que cruza na cabeça do Caleri. Gostei muito ontem desse André Silva. Bom, por enquanto, nos primeiros jogos, tem demonstrado aí que foi um investimento ok do São Paulo na temporada. É isso, São Paulo tem muito a crescer agora, né, Carlão? E assim, até ontem eu estava acompanhando o jogo com o JN primeiro, vulgo meu pai. Seu pai torce pro São Paulo, torce pro São Paulo, assim como meu irmão mais velho. E ele muito confiante que o clima de vestiário estava atrapalhando um rendimento do São Paulo. Você vai nessa linha, Carlão? Olha, é evidente que as coisas mudaram, né? Até a parte do Carpini, eu não gostei da maneira como o São Paulo trabalhou a demissão do Carpini. Eu acho que faltou muita convicção até na contratação do Thiago Carpini, mas já passou. São Paulo, sem o Carpini, venceu o Atlético Goianiense e ontem teve uma exibição com autoridade já sob a batuta do técnico Luiz Zubeldia. É um São Paulo compenetrado, focado, né? A gente percebe o Luciano empenhado, o André Silva se encaixou nesse time do São Paulo, e olha que ele atua mais como um definidor, né? E no São Paulo não, tá ali circulando, ajudando o Caleri, Ferreirinha também. Resta saber como que está o Ferreirinha, porque ele saiu lesionado, a gente espera que tenha sido só uma cãibra, né? Nada de lesão muscular. Mas é um São Paulo que tem forças, tirando aí os supers, né? Flamengo e Palmeiras. Eu acho que dá para imaginar um São Paulo incomodando. Copa Libertadores eu acho até mais plausível do que Campeonato Brasileiro. É muito mais fácil ou menos difícil para o São Paulo conquistar uma Libertadores do que conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas segunda-feira um duelo interessante, né? Agora este acordo de paz entre as diretorias, um São Paulo mais light, uma vitória importante lá no Equador. O Palmeiras, então, nem se fala, né? Uma vitória expressiva também no Equador. Então, uma expectativa muito legal para este clássico. Eu acredito sim, Júlio, que o São Paulo daqui para frente navegará em águas mais calmas. É isso. Agora, rapidamente, aqui lendo também algumas mensagens pelo nosso WhatsApp, né? Final de semana aí de Campeonato Brasileiro, séries A e B. O JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN, com lateral mais experiente, outro. E outro... Você tirou o óculos, vai ficar difícil de ler, né? É melhor você colocar novamente. Quer que eu te ajudo? Não sei se é uma boa dispensar o Ludic, JP de Moraes. A gente vai falar já já. Sim. O Adriano do Taquaral. Bom dia, feliz dia do goleiro. Obrigado. Boa. Quer dizer, que boa. Manga abençoe os goleiros bugrinos. Olha aí. Ó, eu não quero falar nada não, mas Boa. o Júlio viu meu desempenho
no gol. Você é um bom goleiro. Por favor, Você é um Júlio. bom goleiro. Verdade. Obrigado. Não, para o verdade, nosso um bom nível ali goleiro. no futebol da empresa tá bom. Tá bom, né? Difícil marcar gols. Se aumentar o Antônio. nível... O cinegrafista Você Alex vai tomar um Cardim monte. sonha comigo até Se hoje. aumentar o nível da pelada em si, aí você vai começar a O sofrer Júlio mais. também se destacou no gol numa oportunidade. Eu fui goleiro de futsal, mas cansei dessa vida aí. Cadê o Kaique do Guarani? Daqui a pouco a gente vai falar, né? Cadê quem? O Kaique, lateral volante, esquerdo? volante, né? Ah, sim, isso. Kaique com K, né? Kaique com K, É Com verdade. K. Perdi o início do programa. Bartolomeu Villa-Lemos, vocês já falaram sobre o São Paulo? Cadê os defensores bairristas do professor ainda. Carpini? É Carlão de Freitas. Não, eu acabei de E falar William Cabelo. Você foi citado aqui, Carpini. Carlão. Eu fui citado, só não gostei não do bairrismo. Eu acho que o São Paulo trabalhou bairrista. muito mal. A situação do Carpini foi uma maneira desrespeitosa. Não estou falando dos resultados, os resultados realmente não eram bons, os questionamentos eram válidos, mas eu acho que a culpa não era somente do técnico Thiago Carpini. Aqui no Brasil a gente avalia a atuação do profissional no futebol muito em virtude de resultado. Ganhou, ele é bom. Perdeu, ele é burro, ele é horroroso, né? Então hoje o Zubeldia é o melhor treinador do mundo e o São Paulo é a melhor equipe do mundo na visão do torcedor tricolor e eu não tiro a razão. Mas continuo achando, sim, uma maneira desrespeitosa com que o São Paulo fez com o técnico Thiago Carpini, faltou convicção na hora da contratação também, se naquele momento ele não era o principal nome, por que fez o investimento no Carpini? Então foi um trabalho muito mal feito pela diretoria do São Paulo e eu não mudo a minha opinião, não. O São Paulo pode ser campeão brasileiro com o Zubeldia, campeão mundial, campeão de Libertadores e ele é um ótimo profissional. Mas que o São Paulo foi desrespeitoso com o técnico Thiago Carpini, isso foi. Bom dia, amigos. Será que o problema do São Paulo era o Carpini? Parece que sim, suas ideias não eram compreendidas pelos atletas. O Amarildo está escrevendo aqui justamente no que estamos dizendo agora sobre o professor Carpini. E agora, com o resultado do São Paulo, vão passar pano para o Carpini. Time grande precisa de técnico de time grande. Escreve aqui o nosso ouvinte, o Marcelo. Foi um jogo, hein? Então, vamos com calma, calma, né, calma. gente? Isso, gente, vamos com calma. Cara, o torcedor é muito bom. Eu gosto demais do torcedor. E também faz parte do torcedor tem também. que se empolgar mesmo, e depois xinga, aí faz tudo, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas geralmente acontece isso, né? Quando troca de técnico, o time que tá indo mal consegue dois, três bons resultados, depois volta à normalidade, né? Volta aí se não for bem no clássico, Fábio, contra o Palmeiras, mas calma aí, também, volta Carpini, é normal. Já dizia o técnico Otto Glória, perdeu, és uma besta, ganhou, és um bestial. Eu não lembro, mas tudo bem. Você gostou do... Você puxou pro espanhol aí ou pro português? Porque o Otto Glória ele é brasileiro, mas ele dirigiu a equipe de Portugal, isso, na Copa de 66, cujo resultado da seleção portuguesa foi o melhor já conquistado pela equipe em termos de Copa do Mundo. Isso é Carlos Eduardo de Freitas. 11 horas e 42 minutos. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Esportes Campinas. Onze horas e 44 minutos. Você me permite só um destaque rápido? Porque também vai começar no final de semana a Série D do Campeonato Brasileiro, a Série D de dado. E a Inter de Limeira, aliás, temos uma audiência muito bacana lá na cidade de Limeira. A Inter estreia contra o Pouso Alegre. Esse jogo acontece amanhã, 4 horas da tarde, lá no Limeirão. Estádio Major José Levi Sobrinho. O Limeirão, 4 horas da tarde. Quem sabe aí mais um time, né, conseguindo um calendário melhor nacional. A Ferroviária já conseguiu, São Bernardo também. E sorte aí a Inter de Limeira, que passou por uma reformulação. Foram 20 jogadores que deixaram o clube em relação ao Campeonato Paulista. 17 foram contratados, mas tem o Júnior Rocha ainda no comando técnico e isso é muito bom. Então, sorte na caminhada da Inter de Limeira, que começa amanhã a disputa na Série D de dado, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Maravilha, Lupe, registro feito. E agora a gente passa a bola para o Guarani, porque no Brinco de Ouro o Bugre tem o seu primeiro jogo em casa nessa Série B, Lupe. Hoje, às 9 horas da noite, o duelo contra a Chapecoense. Nós já destacamos aqui o reencontro do Claudinei Oliveira com a Chape e o reencontro do Humberto Louser com o Guarani. Eles que trocaram, né, de estádios, no caso do Humberto Louser, que terminou a temporada do ano passado e começou 2024 no comando do Bugre, acabou demitido, foi para a Chapecoense, que acabou demitindo o Claudinei Oliveira, que veio para o Guarani. E hoje eles se encontram às 9 horas da noite pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Caio Dantas, atacante do Bugre e que deve ser mantido no time titular para o duelo contra a Chape, ele fez uma análise do desempenho na primeira partida contra o Vila e também falou desse duelo e desse primeiro contato com a torcida na partida de hoje contra a Chape. Cara, me senti muito bem. Como o grupo me recebeu muito bem aqui, eu me senti muito à vontade. Desde o primeiro momento aqui que eu pisei aqui no Brinco, eu senti uma sensação muito boa e isso me fez com que eu me sentisse leve para entrar em campo vestindo essa camisa. Enfim, claro que o resultado não foi o que a gente queria, porque a gente foi lá para buscar a vitória, mas enfim, não foi possível, mas creio que aqui no Brinco aqui a gente vai fazer de tudo aí para conquistar os 3 pontos. Bom, acredito que ele tenha a melhor estratégia possível para a gente enfrentar o nosso próximo adversário. Conhece o grupo lá, acredito eu que ele conhece, né? Estava lá recentemente. Enfim, estamos descansando bem, né? Agora vamos para campo aí ver o que ele tem para passar para a gente estar bem pro jogo de amanhã. Cara, tô bem ansioso assim para estar vestindo essa camisa aqui dentro de casa. Enfim, mais ansioso ainda para conquistar a vitória. Pensamento muito positivo para a gente fazer um grande trabalho. Bom, esse o Caio Dantas, atacante do Guarani, uma das caras novas do Bugre para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Vladimir pode ser a novidade, recuperado de uma lombalgia. O Douglas Borges foi o titular contra a equipe do Vila Nova e o Vladimir pode sim retornar à meta titular do Alviverde. Provável time do Bugre, com o Vladimir no gol, ou o Douglas Borges, o Diogo Matheus na direita, o Léo Santos pode voltar no sistema defensivo, aí a dupla de zaga seria formada entre Léo Santos e Rayan, ou o Douglas Bacelar, e o Jefferson novamente aparecendo do lado esquerdo do campo. Meio campo com Camacho, Matheus Bueno e o Luan Dias, Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas. Quem está fora do jogo é o Heitor, que foi expulso depois do apito final lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, na derrota para o Vila por 2-0. Matheus Ludic, que voltou de empréstimo do Boa Vista. Ontem nós já até comentamos, né, que o Guarani tinha rescindido o contrato. No final da tarde, a diretoria do Guarani oficializou a rescisão de contrato com o Matheus Ludic, que agora vai procurar aí um novo clube. Ele que deixa sua marca, né, na história do futebol de Campinas, marcou o gol em derby, no derby 198 contra a Ponte lá no Brinco. A Ponte saiu na frente e o Matheus Ludic empatou. Foi a grande surpresa na escalação do Guarani na ocasião. E ele deixa o Bugre e os torcedores ficaram com a pulga atrás da orelha. Por que o Ludic rescindiu? Será que ele não tinha espaço no elenco do Guarani? Mas esse espaço o Ludic deixou de aproveitar algum tempo, porque ele foi para o Boa Vista, foi emprestado também para o América de Natal e para o Sampaio Correia.
e não vai ser no Guarani que ele vai seguir a carreira, Júlio. E sobre o Kaique, confesso que não tenho informação do porquê ele não foi relacionado. Ele aparece treinando, estava na atividade quando o treino foi aberto do Guarani para a imprensa. Confesso que ou deve ter sido opção técnica ou algum problema que ele teve para não ser relacionado para o jogo contra o Vila. Carlão, hoje o Guarani tem a curiosidade desse reencontro, que é a cara do futebol brasileiro, né? Técnicos que trocaram, inverteram os lados e mais, né? A curiosidade que me pega e mostra muito disso é que eles pegaram o mesmo avião. O avião saiu de Campinas, foi para Chapecó com o Louser. Aí na transição, Claudinei entrou no avião, voltou para Campinas e hoje eles se reencontram. É o suco do futebol brasileiro. Suco do futebol brasileiro, perfeito. Olha, Júlio, partida difícil pro Guarani, hein? Enfrenta uma Chapecoense empolgada, que venceu o Ituano com autoridade, né? No início, na primeira rodada da Série B. A Chape não conta com o Perotti, né? Perrotti, que é o artilheiro. Em compensação, o Mário Sérgio, que substituiu o Perrotti, fez gol contra o Ituano, vai ser escalado. Tem o Giovanni Augusto, que, independente dos problemas que ele teve com o Guarani, é um jogador que pode desequilibrar, tem muita qualidade. E se o Guarani não mudar em relação ao jogo do Vila Nova, a postura, a parte defensiva principalmente, né? O setor de marcação, os volantes que foram muito mal, atuando muito recuados lá atrás, né? As linhas muito baixas, o Guarani corre risco. É um jogo de risco para o Guarani. Por isso a importância do Léo Santos voltar, né? Reassumir a condição de titular e formar um casamento com o Ryan. Matheus Bueno e Camacho precisam jogar mais, precisam fazer uma transição com mais qualidade, tocar para frente, né? Serem mais verticais para o Guarani equilibrar as ações. Um jogo muito complicado. O lado bom do Caio Dantas, né? Até que foi o personagem da nossa entrevista, mostrou algo positivo lá em Goiânia, brigando, lutando, chutando em gol, incomodando os adversários, pode ser algo favorável para o Guarani. Mas hoje vai ter que ser um bugre diferente se quiser pontuar diante da Chape. Não coloco o Guarani como favorito hoje não, em virtude do retrospecto. Uma Chapecoense que venceu bem na primeira rodada, vem com jogadores que desequilibram contra o Guarani, que precisa encaixar nesta Série B. Ano passado, naquele 3x3, né? O Louser estava no Guarani. Foi depois do derby, né? Acho que não. Não, era o Pivete. Eu acho que não era a oitava rodada. Foi logo depois do empate do Guarani. O Louser chega contra no jogo do Vitória, né? Isso. Que o Guarani ele empata com a Ponte com o Bruno Mendes, né? Fazendo gol no final. Já tem um jogo contra a Chape, que o Guarani atropela a Chape no primeiro tempo. Faz 3x0, né? 3x1. 3x1. Bruno Nazário jogou pra Chape naquele jogo. Quem sai na frente é a Chape, não é? A Chape e o Guarani vira. Eu sei que foi um primeiro tempo avassalador do Guarani. Não lembro se foi o último encontro das duas equipes aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu vou pegar o jogo aqui, ó. A Chape saiu na frente com o Ribamar. Ribamar. E o Guarani empatou com o Isaac. Bruno Mendes fez gol. O Bruno Mendes fez duas vezes. Técnico do Guarani era o senhor Bruno Pivete da Chape. Argel Fux. É isso. Agora, então não tem nada a ver com os treinadores hoje. Então é isso. Esquece o que você ia falar, então. Eu nem lembrei que eu vou dar um tempo pra você refletir antes de falar da Ponte. 11h53. Tá bom, vai. Explore a revolução automotiva na Caoa Ford. Adquira a Ford Ranger XLS modelo novo com oferta especial, taxa zero e supervalorização do seu seminovo. Explore também o Ford Territory e encare a evolução a partir de 209.990 com tecnologia avançada. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no Trânsito começa por você. (11h53), agora informações da Ponte. Atenção, hein? Mudou o horário do jogo da Ponte domingo. Mudou. Adiou 30 minutos, né? Então, 30 minutos. 18 para 18h30. 18h30. Então, o jogo de domingo entre Goiás e Ponte Preta, porque o jogo acontece no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha, passou das 18 horas para as 18h30. E vai acabar um pouquinho mais tarde, né? Estava programado para acabar às 8, vai acabar 8h30. E aqui na CBN, assim como o jogo do Guarani hoje, você acompanha todas as emoções de Ponte e Guarani nos 99.1 FM
Hoje quem narra é Cabela na Chape Guarani. Guarani Chape é Cabela. Carlão tá nos comentários, eu nas reportagens. E o Chaib no Central da Bola. No domingo, às 6h30, você dá o recado na casinha. Chaib. Não é? Ah, tá bom. Não deu a escala? Tô brincando. O Gabi Castro, a Adriana Almeida e o Fábio Chaib. Fábio Chaib vai dobrar, hein, Fábio Chaib? Aí sim, hein? Tá voando, hein, pai? Ainda bem que você falou, hein, cara. Conte sempre comigo. Não, Meu nome é Trabalho CBN. Ah, que bom. Vamos falar então E teve um jogo da Ponte contra o Operário. Esse jogo estava marcado pro dia 12, Dia das Mães, inclusive, de maio. Passou pro dia 11, lá em Ponta Grossa, às 5 horas da tarde. Foram os 2 jogos que foram alterados da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, que deve ter o mesmo time para enfrentar o Goiás no domingo lá na Serrinha. O mesmo time que entrou em campo contra o Coritiba na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com o Matheus Regis no ataque. Ele que falou um pouco mais sobre o desempenho na primeira partida e também projetou o duelo contra o Goiás. Um jogador, como vocês viram no primeiro jogo, um jogador completamente comprometido, um jogador de raça que corre do começo até o final do jogo em busca do resultado, e um jogador de velocidade, de drible, e que busca o gol a todo momento. O professor Brigatti já vem passando algumas informações. A equipe do Goiás é uma grande equipe que está sendo montada por grandes jogadores, e é trabalhar em cima de tudo isso e que a gente possa fazer um grande jogo no domingo. Meu maior objetivo aqui é conquistar o tão sonhado acesso à Série A, né? Ajudar com gols, minhas participações que sejam grandiosas aqui e que a gente possa conquistar todos os nossos objetivos no ano. Bom, esse o Matheus Regis e a Ponte que deve contar com o Gé, mas no banco, né? O Gé, ele colocou a cabeça no lugar, conversou com os diretores, com a comissão técnica e deve ser relacionado, ele que foi ausência na lista de relacionados do primeiro jogo contra o Coritiba por conta aí de ficou triste, né? Pela negociação com o Santos não ter logrado êxito. E no Goiás, ele que já fez a estreia e é um jogador que estava cogitado para defender não a Ponte, mas o Guarani aqui no futebol de Campinas, o Rafael Gava, que foi apresentado oficialmente e falou a respeito dessa partida contra a Ponte Preta. E pensando em jogo no final de semana, acho que a equipe vai trabalhar ao máximo aí na semana, cada um dando o seu melhor, se dedicando ao máximo aí para que a gente possa conquistar a primeira vitória aí na Série B e, consequentemente, aí uma arrancada bacana aí para já começar a dar confiança a todos também, para que possa se entrosar cada vez mais rápido. Cara, é um jogo difícil, né? Série B é jogo difícil, disputado. Ponte Preta também é um time que gosta de jogar, tem jogadores qualificados lá. Então vai ser um jogo de muita disputa e a nossa equipe tem essa característica de ser muito aguerrida e vai lutar até o fim por uma vitória. A Ponte começou a Série B empatando em casa com o Coritiba e o Goiás também empatou o primeiro jogo 1-1 com o Ceará, só que jogando fora de casa. O Goiás faz o primeiro jogo na Serrinha contra a Ponte Preta, domingo, 6h30 da noite, pela segunda rodada da Série B, Júlio. A Ponte chega para mais um desafio delicadíssimo. Que começo de tabela para a Ponte, cara. Começo complicado, porque enfrenta o Goiás, é um time postulante, um time com maior investimento que a Ponte Preta. A gente pode considerar o Goiás como um favorito, joga em casa, pegou um empate contra o Ceará, embora o Ceará tenha jogado mais. Porém, o Goiás, além de ter empatado, perdeu o pênalti, né, com o Thiago Galhardo. É um time com algumas individualidades, como o próprio Thiago Galhardo, como o Rafael Gava. Poderia contar com o Regis, mas Regis está lesionado. É um time recheado de jogadores experientes, jogadores conhecidos. David Braz, que já atuou. Faz a zaga com o Messias. Olha só a acho que o Messias também lesionou, né? Lesionou, mas acho que vai pro jogo. Acho que vai pro jogo. Treinou nesta reta final de Douglas semana. Borel também, né? Douglas Borel, que chegou essa semana, bom lateral da Portuguesa. Jogo dificílimo também. Agora, é uma partida em que a Ponte gosta de atuar, por quê? Vai jogar na defesa, bloco baixo, né? Tentando sair nos contragolpes. Bom para Matheus Regis, que é o cara da velocidade, é o cara do desafogo. Elvis reencontra, né? A torcida goiana. Vamos ver o comportamento. É um Goiás favorito. Inegavelmente é um Goiás favorito. Um propósito diferente dentro da Série B. A Ponte vai ter que se superar. E também, exemplo do Guarani, jogar muito mais do que jogou na primeira rodada. Fábio Chaib, quantos pontos o futebol de Campinas vai fazer no final de semana? Vamos ver se a sua... Nossa. Se seus palpites estão afiados, Fábio Chaib. Vamos lá. Guarani, Chape, Ponte e Goiás fora de casa. Guarani ganha da Chape hoje 3-1.
E a Ponte Preta empata em 1-1 com o Goiás. Ô, Júlio, antes de me despedir, eu queria só trazer uma informação também. O Lupe trouxe a informação sobre a Inter de Limeira, que está na Série D. Nesse fim de semana tem time que pode subir, né? Time da região que pode subir para a Série A3 do Paulista. O Rio Branco enfrenta a Francana no domingo. Primeiro jogo, empate 1-1. Joga por uma vitória somente. Se empatar, o resultado da Francana, a Série A4 tem esse regulamento diferente. Boa, Fábio Scheibe. Grande abraço, hein? Até mais tarde. Valeu. Carlão de Freitas, Lupe, 4 horas tem Arena, onde tem transmissão. Ótimo trabalho pra vocês. Eu volto segunda-feira. Opa. Não, domingo. Eu volto domingo Pelo pro amor de jogo. Deus, não e na faz segunda-feira isso com com a o gente. CBN Esportes. Vai isso. Um abraço Valeu. a todos. Bom final de semana. CBN Esportes Campinas.